Economia no contexto certo. Boa noite, ouvintes da Jovem Pan. Bem-vindos a mais um Sextouro, o resumo da semana econômica no contexto certo. E essa semana foi marcada por máximas históricas, recordes nos mercados de ações no mundo inteiro, touros de ouros, todo mundo embalado pela expectativa de que a torneira do dinheiro dos bancos centrais e dos governos não vai fechar. Até Bitcoin foi touro de ouro essa semana, né? Teve um IPO incomum lá nos Estados Unidos da Coinbase, a maior corretora de criptomoeda dos Estados Unidos, e bateu mais do que 100 bilhões de dólares no primeiro dia de negociação. A gente nem sabe quanto dinheiro é 100 bilhões de dólares, né? Bom, mas quem opera Bitcoin tem que saber. Esse IPO diferente se chama DPO, tá? E a grande diferença é que os donos da empresa que fizeram o IPO, eles vão poder vender suas ações quando quiserem. Não vai ter um período de lock-up, tá? O CEO, que hoje tem mais do que 20 bilhões de dólares em ação dessa Coinbase listada em bolsa, ele pode vender as ações a qualquer momento no mercado financeiro lá. E o Ibovespa aqui também fez festa e voltou aos 120 mil pontos. Subiu todo dia. Segunda-feira subiu, terça-feira subiu, quarta-feira subiu, quinta-feira subiu. Hoje está subindo e está terminando com quase 3% de alta e, na verdade, acima dos 121 mil pontos, tá? Aliás, bom, a alta das commodities e os estrangeiros comprando bancos aqui na B3 ajudaram o nosso Ibovespa a subir. Já o impasse do orçamento, né, de 2021 limitou os ganhos e amarrou o nosso tourinho de ouro, que ainda não apareceu por aqui. Ele apareceu no mundo inteiro, no S&P, no Dow Jones, na Nasdaq, na Alemanha, na Europa. Foi touro de ouro para tudo que é lugar, tá? Lembre-se, o touro de ouro da Bolsa Brasileira, a máxima histórica do nosso Ibovespa, é 125.076 pontos no dia 8 de janeiro desse ano. Bom, essa semana também foi a semana em que a economia americana começou a brilhar na esteira do avanço das vacinações. No início tímido de reabertura da economia por lá e na fé que a injeção de dinheiro e juros baixos vai continuar por muito tempo nos Estados Unidos. E o Brasil também mostrou que está se recuperando nessa crise do coronavírus, né? O noticiário das vacinas também teve coisa boa e coisa ruim, a gente já vai falar. E o DXY, que é o índice do dólar lá nos Estados Unidos, fraquejou essa semana com um pouco de preocupação com inflação. Mas o dólar aqui, vamos para o gráfico do dólar, o dólar hoje está terminando, né? Foi uma semana volátil para o nosso dólar e ele está terminando com quase 2%, 1,75% de queda aos R$ 5,58, com as preocupações com a inflação dando uma trégua lá nos Estados Unidos, o que arrefeceu o dólar frente ao planeta Terra. Tá? Bom, e também a gente teve os balanços corporativos do primeiro trimestre de 2021 lá nos Estados Unidos e na Europa. E eles começaram com o pé direito e também ajudaram a sustentar o bom humor global. Bom, teve um monte de dirigente do Fed falando também essa semana, prometendo juros baixos por mais tempo, juros zero, e é isso aí. Bom, vamos para os principais pontos do nosso Sextouro. O primeiro que eu separei para a gente, os indicadores econômicos. Essa semana foi a semana que os dados financeiros, fazia tempo, hein, né, sinalizaram, teve muito bom, né, sinalizaram que os Estados Unidos estão em franca recuperação. A maior economia do mundo avança e está sem freio, gente, né? Saiu, por exemplo, pedido de seguro-desemprego lá nos Estados Unidos afundou para o menor patamar da pandemia, tá? Bem melhor do que esperado por todo mundo. 2, saiu vendas no varejo de março, lá nos Estados Unidos, saltaram 10%, a expectativa era 6%. 3, a atividade industrial de Nova York disparou, bem acima da previsão também. Aqui no Brasil, né, as vendas do varejo e os dados dos serviços, né, de fevereiro também bateram todas as projeções, o que indica, né, que o nosso Brasilzão avança, mesmo em meio à segunda onda do coronavírus por aqui. A China também soltou uma bateria de dados violentos. O PIB teve o maior crescimento da história, touro de ouro no crescimento do PIB chinês. Vendas no varejo de lá dispararam, tá? Os investimentos lá em março também superaram os consensos. A China está crescendo com muita força, importação está bombando, exportação está bombando. O segundo ponto muito importante que eu separei para nós, no nosso Sextouro, é o livro bege e os Fed Boys, né? A esperada chuva de falas dos dirigentes do Federal Reserve, o Banco Central Americano, contribuiu e muito para acelerar o apetite por risco, para aumentar a vontade dos investidores de comprar em bolsa. O presidente do Banco Central Americano, Jerome Powell, foi um dos que falou, e ele disse que a maioria dos dirigentes acha que não vai ter alta de juros em
até 2024. É isso aí que você está ouvindo, né? E que uma alta de juros no ano que vem, 2022, é praticamente impossível. Só que lá é meio que um morde e assopra, né? Para esse papo de injeção de dinheiro, de juros baixos, tá? Outro dirigente, por que eu digo isso? Outro dirigente chamado Kaplan falou e ele acha que a inflação mais alta é saudável para recuperar a economia dos Estados Unidos. Ou seja, olha o que os caras estão falando, presta atenção. Se não tiver inflação nos Estados Unidos, juros baixos e injeção de dinheiro para aquecer a economia. Mas se tiver inflação, é bom. Esses americanos, o que eles estão fazendo? Bom, vamos ver. Bom, vale notar que o ouro disparou, né? Depois da fala desses caras, desse Kaplan, né? Com a preocupação com a inflação. Quando o ouro sobe, né? A onça bateu $1.800 de novo, é uma certa aversão ao dólar, tá? Bom, e lá de dentro do Federal Reserve saiu o livro bege, que é uma síntese dos indicadores econômicos da economia americana, né? E basicamente o resumo desse documento é o seguinte, tá? Tá tudo se recuperando lá nos Estados Unidos, a economia, o emprego, os salários, e sim, tá gerando um pouco de inflação via gastos do consumidor. E lembre-se, o consumo é a variável mais importante do PIB, então ele é forte, tá? O mercado chegou a estressar depois da divulgação do livro, né? Com receios da inflação, que nem eu estou falando, o ouro voltou para $1.800, né? Bom, o mercado depois acabou arrefecendo, não se preocupou e vai que vai, continua a bolsa subindo. É até estranho porque a gente falou bastante tempo sobre a preocupação com a inflação, na hora que a gente vê um pouquinho de inflação, eles não se preocupam. Bom, é o que eu te falei, é o morde e assopra. Aliás, se você quiser entender mais sobre os indicadores financeiros que movimentam as bolsas, as marés dos mercados, o dólar, a taxa de juros, compre o curso Toro de Ouro aqui, que é uma parceria com a Jovem Pan e a New Cursos, né? Uma empresa do grupo Jovem Pan. niucursos.com.br, tudo junto. Use o voucher Sextouro e vai ficar menos de R$65 em 12 vezes. É bastante interessante. O terceiro ponto que eu encontrei, que eu trouxe para esse sextouro são os balanços animadores. A temporada de balanços começou do primeiro trimestre desse ano e bateu tudo que era estimativa nos Estados Unidos e na Europa. E as estimativas eram bastante otimistas, tá? Os grandes bancos, né? JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America, Citibank, todos lucraram ainda mais do que o esperado. Os resultados vieram todos bombando. Só o Morgan Stanley, que perdeu $1 bilhão naquele fundo lá, que estava alavancado lá até os dentes, o Archegos, né? Que acabou tendo prejuízo, tendo resultado que não foi tão bom, mas se não tivesse essa perda no Archegos, teria um resultado bem melhor. Eu acho que esse cara do Archegos não assiste o Minuto Toro de Ouro e não sabe que tem que tomar cuidado quando está alavancado. Bom, lá na Europa, por exemplo, também a marca de luxo, lá a Louis Vuitton, veio com resultado bom, as montadoras de automóvel vieram muito bem também. O outro ponto que eu separei para nós aqui são as vacinas e o coronavírus. O noticiário das vacinas trouxe um pouco de incerteza, né? O anúncio das autoridades americanas suspendendo a vacina da Johnson & Johnson depois de alguns casos de coágulo de sangue por lá. Mas logo os governos disseram que as campanhas não iam ser prejudicadas e que a Pfizer poderia aumentar a oferta dela de 10% de vacinas e que ia ter vacina para todo mundo, que ia compensar. A Pfizer ia compensar o imunizante da rival. Bom, por aqui o governo antecipou vacinas da Pfizer e informou que o Brasil vai receber 15 milhões e meio das vacinas, dessa vacina americana ainda esse semestre, tá? E a principal notícia dessa sexta-feira, né, mostram que os hospitais estão menos lotados, tá? Uma notícia boa para nós, um alento, né? É a segunda semana seguida com queda de internações em São Paulo. E São Paulo vai permitir a reabertura do comércio semana que vem. Graças a Deus, bares, salões, restaurantes, salões de beleza, academias vão poder retomar as suas atividades. Vai, Torinho! Né? O povo de São Paulo está sofrendo, mas eu vou falar um negócio. Olha, não é aniversário da cidade de São Paulo, mas a paulistada está de parabéns. Bom, junto a gente vai sair dessa mais forte, gente. Mais forte do que nunca. Bom, e para a semana que vem, na semana que vem, a gente vai ter o feriado de Tiradentes, na quarta-feira, tá? Não vai ter bolsa. Vão sair os dados do IGPM, do IPC, né? IPC-FIP, né? Eles vão trazer a temperatura da inflação. Isso vai ajudar aos gestores, aos investidores a calibrarem suas apostas para os juros, que depois, dia 5 de maio, vai ter a decisão de juros lá do Banco Central. Todo mundo está esperando uma alta entre 75 bips e 1%, tá? Vai sair também o IBC
CBR, uma prévia do nosso PIB, bem importante. Na quinta-feira, né, vai sair decisão de juros do Banco Central Europeu. A expectativa é que continue zero, né? Sexta-feira vão sair os PMIs dos países ricos, que medem a temperatura dos setores. Estados Unidos e zona do euro, vai sair um monte. E continua a temporada de balanços, que começou essa semana. Tanto nos Estados Unidos, vão sair 90 balanços por lá e vão sair 50 lá na Europa. E vamos ter 2 IPOs na nossa Bovespa. Vai sair o IPO de Blau Farmacêuticas e a GPS. Gente, é isso aí. Eu espero que vocês tenham tido uma bonita semana e tenham um lindo final de semana. E nos vemos aqui segunda-feira no Minuto Toro de Ouro, às 10 para as 8 da manhã ou às 10 para as 9 da manhã. Passa 2 vezes. Um forte abraço e um bom fim de semana em família. Vai, Torinho! Vai, Torinho! Economia no contexto certo. Sextou!